Graça e paz, nós estamos iniciando a nossa escola bíblica discipuladora deste domingo, 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. Desde já desejamos a todos que esse seja um dia abençoado na presença do Senhor, que as suas dificuldades ou que as suas facilidades, tanto aquilo que parece ruim quanto aquilo que é bom, de fato Deus use para abençoar ainda mais a sua vida, para que você cresça como ser humano, cresça como cristão e que você também cresça no conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós realizamos a Escola Bíblica Discipuladora, para que a nossa fé não seja baseada em opiniões pessoais, a nossa fé não seja baseada em achismos, que a nossa fé não seja baseada apenas em crendices ou que nós não estejamos confiando simplesmente no ponto de vista de quem quer que seja, mas que a nossa fé seja compartilhada a partir do que a própria palavra diz, do que a própria Bíblia diz. Então, duas boas-vindas aos irmãos que já estão chegando, irmão Fabrício, irmão Paulo Henrique. Deus abençoe a vida de cada um dos amados. E uma das razões da Escola Bíblica Discipuladora existir é exatamente o fato de que é pela Bíblia que nós exercemos e exercitamos a nossa fé, de modo que nós não cremos em algo simplesmente místico ou apenas em uma tradição religiosa, mas de fato nós temos uma palavra que nos orienta, que nos ordena, que nos coordena e devemos estudá-la. A Bíblia não é um livro para que se leia de forma mística também. A Bíblia é um livro para ser lido com cuidado no sentido de estudo, de observação. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos alimentamos da palavra, nos fortalecemos no coração, nos fortalecemos na nossa mente, mas também nós conseguimos compreender o jeito de Deus trabalhar, como Deus faz tudo de forma tão perfeita. Veja aqui ao fundo, tem um mamoeiro. E esse pé de mamão nasceu aí meio que de forma natural, ele não foi plantado propositalmente. Nós o permitimos crescer, mas como ele está debaixo de uma mangueira, ele precisa do sol. E aí ele foi se desviando da sombra, buscando o sol, e mesmo assim, com essa limitação, ele encontrou a luz do sol e produziu fruto, e nós estamos desfrutando desse fruto. E é assim que Deus faz na nossa vida. Ele nos cria com um propósito e nós vamos descobrindo esse propósito por meio da própria palavra de Deus. Então, muito obrigado ao irmão Orlando, que já está chegando também, irmão Fabrício, irmão Paulo Henrique. Lembrando que hoje não transmitiremos pela FM Esperança 105.7, em virtude da queda de energia acontecida na madrugada aqui na nossa região, e aí o sistema da rádio está inoperante. Cremos, pela graça de Deus, que até a noite estaremos restaurados para transmitir o culto. Vamos abrir, então, nossa Bíblia na Palavra de Deus, no capítulo 6 de Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Bem-vindo, meu irmão, também que está conosco. Gênesis, capítulo 6. Gostaria que os irmãos abrissem esse texto e alguns versículos que nós queremos destacar. E aí, se você puder abrir o microfone e compartilhar comigo, eu gostaria que os irmãos fizessem essa leitura de forma voluntária. O primeiro que abrir o microfone e ler, eu vou passar os textos e aí eu falo o texto, tipo Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Aí você abre o microfone e lê. Aí eu vou dizendo os textos e você vai lendo. Tudo bem? Vamos começar então. Ver quem está preparado aí. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Alguém abra o microfone e leia. Estamos em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, esperando que um dos irmãos possa abrir o microfone e fazer a leitura. Bom dia. Bom dia, Bom dia a todos. Graças a paz. Gênesis 6:5, é isso, pastor? Perfeito, irmão Fabrício. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração
Era só mar continuamente. Pronto. Então, aqui nós temos a confirmação da inclinação dos pensamentos do homem para o mal. Bem-vindos a todos que estão chegando aqui. Nós estamos na nossa Escola Bíblica Discipuladora, trabalhando hoje um dos 20 temas mais importantes da Bíblia, que é o dilúvio, certo? E estamos vendo que o dilúvio acontece exatamente por causa da inclinação do homem para o mal. Então vamos ver outro texto, o versículo 8. Diga, irmã Zélia. Ela tá mandando a cachorra sair. Versículo 8, então. Gênesis 6, 8. Bem-vinda, Davi, Joyce, Zélia. Nosso grupo tem aumentado aqui. Bênção. Vamos lá, Gênesis 6, 8. Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pronto, perfeito, texto completo. Então, esse foi o texto que nos motivou aquelas duas questões que ficaram no domingo passado para que nós reflitamos. O fato de que, diante da inclinação para o mal do pensamento humano, alguém é agraciado por Deus, porque andava com Deus. E as duas perguntas foram: a primeira, eu estou andando com Deus? E a segunda, eu estou agradando a Deus? Uma realidade em virtude do pecado. Nenhum de nós consegue o tempo todo estar andando com Deus sem pecar, infelizmente. E outra situação, no mesmo aspecto, é nenhum de nós consegue em tudo agradar a Deus. Mas a graça, que é a palavra utilizada aqui, próxima de benevolência, é exatamente, ela se torna perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que era imperfeito, Deus tornou perfeito por meio do sacrifício de Cristo, para que agora sim nós pudéssemos andar com Ele. E Deus faz um pacto aqui com Noé. Veja que no versículo 9, há algumas qualidades destacadas de Noé, é que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro e ele andava com Deus. E hoje, é dia dos pais, o verso 10 diz assim: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, a influência de Noé enquanto pai, de exemplo, de homem justo, de homem íntegro, de homem que andava com Deus, fica para os seus próprios filhos, que observam nesse homem a presença de Deus, e eles são desafiados a viverem também na presença de Deus. Tanto é que nós vamos ver que somente Noé, sua esposa, filhos e noras entraram na arca. Então vamos lá. O verso 11 do capítulo 6 diz que a terra estava corrompida. E aí Deus diz a Noé, verso 13, alguém pode ler? 6:13. Pode abrir o microfone e fazer a leitura. Irmã Evani já está conosco também. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Pronto. Esse é o decreto, o veredito de juízo de Deus sobre a humanidade. O juízo de Deus se cumpriu e se cumprirá ainda nessa nova geração pós-diluviana, que somos nós, exatamente por causa dessa inclinação para o pecado. E aí Deus vai dando as orientações sobre a arca. Vimos que ela seria construída de madeira de cipreste, está no verso 14, em compartimentos, seria revestida de piche, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Então, dá mais ou menos um comprimento de 1,5 quarteirão, uma largura de 2,5 lotes do lote padrão, aqui da nossa cidade de Teresina, e a altura corresponde a um prédio aí de quase 6 andares. Então, portanto, era uma construção grandiosa. Hoje, a tecnologia marítima já permite construir navios muito maiores, mas veja que, sem a tecnologia de hoje, Noé, orientado por Deus, cumprindo tudo o que Deus
porque Deus é, além de Deus, ele é carpinteiro, marceneiro, engenheiro náutico e tantas outras habilidades que Deus tem, né? Ele orienta, e é um dos fatores que eu destaco como a imagem e semelhança de Deus impregnada em nós, é que toda essa capacidade que nós temos, na verdade, não é diretamente nossa, é dada por Deus, e cada um de nós vai se adequando a essa bênção. E aí eu quero destacar, queria que o irmão Fabrício e o irmão Paulo Henrique já fizeram a leitura, um outro irmão ou irmã pode abrir o microfone e ler o versículo 18. Gênesis 6, 18. Vamos lá? Gênesis 6, 18. Aí o irmão Paulo Henrique e o irmão Fabrício estão se coçando para ler, mas aí, como eu disse que é para outra pessoa ler, né? Então, pelo tempo, vai ser assim mesmo. Bora lá. Quem lê primeiro está valendo. Pode ser o irmão Paulo Henrique ou o irmão Fabrício, tanto faz. Pode ficar à vontade. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Pronto. O meu pacto, a minha aliança. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de pactos. E ele estabelece um pacto com Noé e permite que Noé, então, entre na arca. O capítulo 7, logo no versículo 1, vai dizer: você é o único justo que encontrei nesta geração. Portanto, a esposa, os filhos e as noras de Noé estão ali também, de certa forma, pela graça de Deus, graças ao testemunho de Noé. Veja, vocês homens, Orlando, Rafael, Paulo Henrique, os demais homens que nos acompanham, a responsabilidade que nós temos enquanto sacerdotes da casa. Porque para onde a gente vai, a nossa família vai. Se o nosso barco afundar e a culpa for nossa, quem vai afundar junto é a família da gente, né? Agora o barco permanecendo ali firme, aí nem sempre vão bater palma para nós, mas tudo bem. O importante é que nós entendamos a nossa responsabilidade. E o cumprimento dessa responsabilidade não é para que as pessoas batam palmas para nós. Hoje a gente recebe um Feliz Dia dos Pais, né, da parte das esposas, da parte dos filhos, mas assim, é apenas uma maneira de lembrar da importância da figura paterna. E aqui você vê Noé exercendo a sua autoridade paterna, sendo exemplo. No presente diário de hoje, o devocional trata de um irmão que testemunha de que sempre que ele saía, ele via o pai de joelhos orando. E aí conclui dizendo que o homem se agiganta quando se ajoelha, quando ora pelos seus filhos, quando ora pela sua casa, quando ora por si mesmo. E assim Noé se agigantava, porque certamente ele andava com Deus, ele era justo diante do Senhor. Pois bem, no versículo 6 do capítulo 7, diz que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar uma tela com vocês que mostra como o dilúvio ele é um fenômeno relatado em diversos documentos das mais diversas nações. E aí tem um destaque aqui, algumas principais. O site creationsciencenews.com nos dá esse slide aqui, que eu não sei se você está vendo aí. Me confirme aí, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Opa! Estão vendo a tela? Relatos do dilúvio universal fora da Bíblia. Confirma aí se você está acompanhando a tela. Tá ok, pastor. Obrigado. Então, veja só, esse site, Christian Science News, ele relata que
há mais de 270 registros de um dilúvio universal fora da Bíblia. E aí tem os destaques. O registro judaico, que é esse que nós temos no Velho Testamento, o judaico-cristão, que é o mesmo aqui, aí no sudoeste da Tanzânia, que fica lá na África, China, que fica na Ásia, Babilônia, né, através do Gilgamesh, que fica ali no Oriente Médio, na própria Índia, entre os caldeus, que é o norte ali da Síria, do Líbano, da Síria e entrando ali na Turquia, Austrália, Grécia, Austrália é Oceania, Grécia, que é na Europa, há relatos astecas aqui na América Latina, na América Central e do Sul, os incas também, e a América nos próprios Estados Unidos, entre os índios Delaware, nos Estados Unidos, na Groenlândia, que fica lá no Polo Norte, no Egito, que é a África, Inglaterra, que é um arquipélago acima da Europa, na Polinésia também, que fica no Oceano Pacífico, as Ilhas Fiji. Aqui o número 20 não dá para ver, mas é o Peru, não sei se você está vendo aí. É o Peru também, né? Uro, os povos maia, os povos pascuenses, os povos mapuche, e Yanomami, que é uma tribo aqui do sul da América do Sul, aqui no Brasil, no Alcorão dos islâmicos, e a famosa lenda de Atlântida, né? O mito de Atlântida, que dá origem até à ideia do Aquaman. Então, discutir se o dilúvio existiu ou não é algo que os cientistas eles podem até discutir, mas eles mesmos chegam à conclusão de que sim, que houve o dilúvio. Discutir se esse é apenas um relato judaico, não dá para discutir, porque todos os povos aí, pelo menos 27 exemplos aí de relatos a respeito do dilúvio. Alguém está com o microfone aberto aí, deixa eu... Ok. Então, existe uma instituição chamada Fé e Ciência que trabalha muito essa ideia de que a ciência ela não é antagônica a Deus. A ciência, muito pelo contrário, ela confirma todo o agir de Deus. E, pasmem, mais de 60% dos ganhadores do Prêmio Nobel são pessoas que creem em Deus e defendem a existência de Deus. Então, a gente, às vezes, na escola, e acaba aqui no dia a dia, vê esse embate, ciência e fé, quando isso é apenas o fato de que nós, cristãos, acabamos sucumbindo a uma opinião que tenta prevalecer, mas que é minoritária, entre os próprios cientistas. Mas, às vezes, os próprios cientistas cristãos se sentem receosos. Nos últimos anos, um grupo de irmãos tem se levantado contra isso. E esse fato de muitos irmãos estarem se levantando deu origem àquele filme Deus Não Está Morto, né? Exatamente para discutir aquilo que a Bíblia realmente diz. Nós temos aqui mais alguns slides que demonstram isso. Aqui a evolução geológica desde o começo, né? Aqui tem um diagrama que mostra até a chegada do homem, é uma evolução da Terra, e são as camadas da Terra. Às vezes até quando, aqui mesmo no Piauí, quando a gente vê uma construção de uma estrada, você vê as camadas de terra ali. Deixa eu passar aqui. Esse é o professor André, que a gente está usando o material dele, o Dr. Naor. O professor André tirou essas fotos. Então, está aqui as camadas de terra. O contato entre camadas de rocha do tipo plano paralelo, que é semelhante a um bolo de camadas, né? Tem as camadas do bolo, o recheio, e isso vem confirmar também a questão do dilúvio. Deixa eu ver aqui. Isso é muito interessante. Tecidos moles em fósseis de dinossauros. Então, isso é algo bem interessante, quer dizer que é bem recente, não é tão antigo. Aqui a gente está discutindo a questão da idade dos dinossauros. Será que realmente o mundo tem
trilhões de anos, como muitos cientistas dizem, é uma discussão que você pode estudar melhor a partir do material da editora Fiel e do professor Adalto Lourenço. Eu já deixei o link no vídeo do YouTube do domingo passado e vou deixar de novo. Então você procura professor Adalto Lourenço. Ele tem um vasto material e uma explicação bem didática e científica sobre o dilúvio e sobre essa questão da chamada teoria da evolução. E presta atenção, o Darwin, ele já foi refutado e hoje não é a opinião prevalecente. A teoria da evolução, conforme Darwin, não é a prevalecente entre os cientistas. E muito daquilo que Darwin afirmou e que foi tido como a morte aí da Bíblia, né? Na verdade já foi refutado. Então aqui você tem um réptil e um peixe fossilizados juntos. Aqui o fóssil de um réptil e de um peixe, né? E tem vários outros materiais, ó, mamífero e peixes fossilizados juntos também, né? Isso tudo são achados arqueológicos em vários lugares do mundo. Muito bem, mais alguns destaques aqui, né? Isso aqui é uma explicação científica, uma prova científica da questão do dilúvio, né? E essas situações podem ter acontecido exatamente no período do dilúvio. Aqui são insetos. No período do dilúvio, porque tudo ficou debaixo d'água. Não só homens, quanto os animais, etc. Isso aqui era a mascote do criacionismo. A mascote do criacionismo é um registro fóssil de um artrópode. Ok. As rochas sedimentares, como o Grand Canyon, lá na região do Colorado, de Utah, no noroeste dos Estados Unidos. Também, olha aqui o Grand Canyon, é algo fenomenal. E aqui você vê as várias camadas da Terra. Muito bem, eu estou dando esse relato todinho aqui. Olha aqui o Grand Canyon, aqui é o mapa do estado de Utah, Wyoming e o Colorado, e essa é a região do Grand Canyon. Então, daí ter também relatos do dilúvio lá na região da América do Norte, dos Estados Unidos. Olha só. Formação na China, que é Roraima, em todos os lugares do mundo. Por que todas essas fotos de vários lugares do mundo? São demonstrações de que o dilúvio atingiu aí o mundo inteiro, né? Não foi só localizado, porque há muito essa discussão. Muito bem, lá depois você vê outras coisas. Deixa eu voltar para cá. Parar de compartilhar a tela. E vai ficar o link para você olhar com calma, tá bom? Agora é sua vez. Irmão Orlando disse que o fone dele está com problema. Pronto. Então, queria ouvir vocês sobre o relato do dilúvio. O que vocês aprenderam ao longo da vida? Como vocês encaram esse evento bíblico chamado dilúvio e Arca de Noé? É hora dos cientistas. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista no Parque Poti e estamos trabalhando os 20 principais temas da Bíblia, numa leitura sistemática, panorâmica. Vimos a criação, o pecado, e estamos terminando hoje o tema dilúvio. No próximo domingo, pela graça de Deus, estaremos acompanhando a aliança de Deus com Abraão. E agora estamos aguardando o posicionamento dos irmãos sobre o que conversamos até agora, a escolha de Deus, a questão da justiça de Deus diante da pecaminosidade humana, o fato de Deus ter agraciado Noé, tê-lo separado, a influência de Noé enquanto pai de família, na condução dos seus, a construção da própria arca e o juízo de Deus sendo exercido através das águas do dilúvio, que tem testemunhos universais, ou seja, vários povos do mundo têm relatos do dilúvio. É o episódio bíblico que mais tem eco entre os diversos povos. E aí vimos fotos, imagens de fósseis
e de sedimentos rochosos que podem provar que o dilúvio foi universal. Falamos ainda sobre o fato de que as teorias de Darwin têm sido refutadas, hoje não é prevalecente, mas que muitos cristãos ainda se omitem e recuam um pouco, porém, outros cristãos, como a associação... O cachorro pegou a luva com a qual eu uso para colocar veneno nele. Desculpem, o cachorro está mordendo aqui a luva para não ganhar remédio. Muito bem. Então, muitas associações cristãs já têm se levantado, a ABC é um exemplo disso, professores da Unicamp, da USP, de universidades como a Mackenzie, que é uma universidade confessional, e de vários outros lugares do mundo. Então, tem ganho força. E hoje é dito até que na sala de aula, o professor de ciências, se ele crê em Deus, ele não tem que ter medo. E essas associações têm defendido junto ao Ministério da Educação e junto às editoras que não se coloque apenas a teoria do Darwin lá nos livros de ciência. Eu já encontro livros que colocam lado a lado o criacionismo e o evolucionismo e colocam de uma maneira democrática, que é o justo. Não precisa puxar para um lado ou para outro. O justo é colocar os diversos pontos de vista e é o professor, na condução de sala de aula, que vai expor aqueles pontos de vista e dar ao estudante a oportunidade de ter o seu próprio veredito. Isso falando do ambiente escolar secular, né? Então, estou falando muito, estou esperando vocês. Faz 5 minutos que eu espero vocês se posicionarem. Eu acho que esse ponto agora que você colocou, esse último, na verdade, assim, meio que poderia dizer, seria um pouco fora do tema central da EBD, mas é muito importante porque até nas academias há muito essa discussão, né, da necessidade da imparcialidade na colocação desses dois conteúdos, o criacionismo e a teoria da evolução. Aliás, teoria evolucionista, não sei bem, lá deve estar escutando aí, ele vai já me cortar bem aqui. Uhum. Assim, porque na verdade o que deveria acontecer, e graças a Deus porque já está começando a acontecer, a Mackenzie tem difundido aí vastamente a teoria da criação inteligente. A ideia da gente começar a plantar isso dentro do ensino secular, mas a gente ainda tem muitos passos para galgar aí, porque mesmo que você ouça falar agora no ensino básico, ensino fundamental, a ideia da criação e do evolucionismo, no Enem, por exemplo, só vale a outra teoria, criacionismo não vale. Então, ainda tem alguns passos para a gente andar com relação a isso aí. Com relação ao dilúvio, a gente começa vendo desde a escolha de Noé como uma profecia do que haveria acontecer. Noé é escolhido, Noé passa, se não me falha a memória, 100 anos construindo a arca, tempo suficiente para a pessoa se levantar e dizer, não, isso não vai acontecer não, já tem muito tempo que esse homem está fazendo isso aí. A terra nunca viu uma gota d'água caindo do céu diretamente, vem orvalho, água que brota da terra, mas do céu, isso nunca aconteceu. Então, a pregação de Noé nesse tempo, no ato da construção da arca, chegou a parecer uma piada para os povos da época, mas era uma realidade que precisava continuar sendo divulgada. E Noé continua sendo fiel a Deus, continua na construção, teve uma oportunidade fantástica de, durante esse período, desenvolver um bom relacionamento com seus filhos, com sua esposa, ali lado, todo mundo trabalhando. Acredito que eles não tinham muita ajuda externa ali. E uma outra coisa que é interessante a gente observar, como você falou, hoje a gente tem toda a engenharia náutica para construir navios. E Noé tinha que saber exatamente qual era a coisa da qual era
o diâmetro de uma tora de madeira que ele precisava cortar, colocar num determinado lugar para suportar todo aquele peso. Então, esse é cálculo estrutural. Não tinha antes, mas a capacidade que Deus deu ao homem era fantástica também por esse aspecto. Então, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente vive hoje, em função do anúncio da volta de Cristo, a gente precisa continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar pregando, continuar influenciando pessoas, independente da aparente dificuldade que isso possa ter para a gente, porque vai acontecer, Jesus vai voltar. Esse é o anúncio que nós temos que pregar. Esse é o Evangelho, segundo Coríntios. A morte e ressurreição de Cristo e a sua volta. Então, a gente precisa pregar isso, independente de parecer que é estranho, de parecer que não vai acontecer, de parecer que o tempo está demorando, a gente precisa anunciar essa profecia da volta de Cristo. Então, assim, o dilúvio é um ensino fantástico, cheio de referências do que a gente está vivendo hoje, porque catástrofes vão acontecer. Imagina você que o sair das águas, das camadas da terra, provocou terremotos, provocou inundações, provocou, como é que a gente chama? Avalanches, porque a água vai passando e corroendo as encostas e a coisa vai acontecendo. Não havia montes tão elevados, mas por causa do dilúvio, essa erupção da terra foi se levantando e as águas tiveram que cobrir tudo. É uma coisa fantástica, mas assim, se a gente for olhar nos detalhes que são que o texto bíblico deixa transparecer, são assim muito interessantes da gente estudar e perceber essa associação com o dilúvio e o que nós estamos vivendo hoje. Muito bem. Muito boa explanação que o irmão Paulo Henrique nos traz, e isso nos clareia bastante. Quando terminar a nossa aula, nós vamos postar no YouTube, vamos colocar os links da ABC, que é a Associação Brasileira Cristã, e também, acho que é mais ou menos isso, e também da editora Fiel, dos slides ou das palestras do professor Adalto Lourenço. Esse mesmo slide aqui do professor André Marques, lá de Curitiba, e você vai poder olhar com mais calma e estudar com mais calma ainda sobre esses aspectos. Então, voltando aqui ao texto sagrado, capítulo 8. No capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Numa das palestras do professor Adalto Lourenço, quem não conhece precisa conhecê-lo, ele, além de cientista, de professor, ele também é músico, né? Tem muitas músicas do grupo Logos que são de composição do Adalto Lourenço, só como curiosidade. Mas ele trata da ideia de que possivelmente os animais colocados na arca não tenham sido colocados em sua forma adulta, na sua fase adulta, melhor dizendo. Talvez os animais ali colocados na arca tenham sido colocados ainda como filhotes ou algo do tipo. Depois você pode procurar melhor isso na internet. A gente vai mandar alguns links, você procura. E então, o verso 8 diz que Deus lembrou-se de Noé, as fontes das profundezas, capítulo 8, né? As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharem, a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Quando você tiver um tempinho, certamente você pode ir à Turquia, ali na fronteira com a Armênia, e você vai, então, ver o Monte Ararat. Tire uma foto e traga para eu ver você lá, tá bom? Porque o Monte Ararat está lá. Há uma teoria de que tem uma formação lá que lembra o formato de uma arca. Mas o professor André Marques defende a ideia de que naquele momento, quando Noé
para ali, ele pode ter se utilizado da própria madeira da arca para outras aplicações, né? Era madeira de cipreste e a nossa conexão aqui está instável, não sei se você está conseguindo me ouvir. Dá um ok aí, está me ouvindo? Ok. Era madeira de cipreste, era madeira de qualidade e pode ser que eles tenham utilizado. Mas muito bem, destaque final, versículo 20, capítulo 8, versículo 20. Quem pode ler esse texto para a gente? Qualquer um dos irmãos. 8:20. Estão me ouvindo? Eu estou, irmão Orlando. Capítulo 8:20. diz assim: E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Dois destaques aqui. Primeiro é o fato de Noé ter construído um altar dedicado ao Senhor. Ele adora ao Senhor ali. Outro fato é o fato dele ter usado alguns animais puros, porque na leitura, às vezes as pessoas se atropelam e elas acabam pensando assim, não, Deus colocou pares de animais, só que os animais impuros eram apenas casais de animais. Agora, os puros eram 7 casais. Animais puros eram 7 e impuros eram 2 apenas, tá bom? A Joyce está perguntando aqui em qual livro os estudos sistemáticos estão baseados para que possa acompanhar. Fui convidada a primeira vez que participo. Seja bem-vinda, professora Joyce, é muito bom tê-la com a gente. E depois eu lhe mando direitinho, mando por WhatsApp direitinho aí as referências para que você possa acompanhar. Muito bem. Então, voltando aqui, esse fato, quando a gente estiver lendo, é bom prestar atenção que os animais puros eram 7 casais de cada animal puro. E os animais impuros é que era um casal de animais. Então, depois desse sacrifício que Noé apresenta, diz o verso 21 que o Senhor sentiu aroma agradável. De novo, a palavra agradar, agraciar, benevolência, esse conceito está o tempo todo presente. Então, a ideia de restauração de Deus é nesse sentido. É de que nós nos desviemos do pecado, nos desviemos da nossa inclinação para o mal, assim como esse pé de mamão aqui, esse mamoeiro atrás de mim, ele procurando se desviar da sombra da mangueira, ele vai procurando luz. E mesmo torto, ele encontrou a luz, né? Ele foi entortando para encontrar a luz e produziu fruto. E nós temos comido desse fruto. Temos feito doce, temos comido o próprio mamão, temos dado para pessoas que vêm aqui desse mamão. Então, imagina isso. Nós estávamos tortos por causa do pecado, nós não agradávamos a Deus, mas em Cristo Deus acha benevolência em nós, Deus nos agracia e nos recoloca no rumo certo. E agora nós andamos na luz e podemos produzir todo o fruto. Essa é a maior de todas as heranças pós-diluvianas. E o registro fica na Bíblia para que nós compreendamos que, assim como o juízo de Deus foi exercido em um tempo no passado, esse juízo de Deus será exercido em um tempo futuro e será um juízo definitivo. Assim como a arca foi a segurança para aqueles que andavam com Deus, Noé e seus familiares, o próprio Jesus Cristo é a nossa segurança. Ele é o nosso barco que nos vai conduzir no juízo para a vida eterna. E aí, como encerra Apocalipse capítulo 21, e aí é o último texto que a gente vai compartilhar, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É por isso que a gente tem a Escola Bíblica Discipuladora, para que nós possamos compreender o projeto de Deus para as nossas vidas, para a vida de toda a humanidade, e crendo nesse projeto, na pessoa de Jesus Cristo, nós descansemos na certeza do perdão dos nossos pecados, mediante arrependimento e vida eterna. Nosso tempo encerrou aqui no Zoom, a gente tem procurado cumprir esses 40 minutos. Hoje à noite, às 7 horas, pelo YouTube, nós teremos a transmissão da nossa grande celebração de louvor. Então, participe conosco, quando estiver bem pertinho, eu mando o link para você, ou você acessa o canal que leva o nosso nome, Eurivelto Brito Lima, e participa deste culto maravilhoso. Hoje, já vamos transmitir do templo da igreja, mas ainda sem a presença dos demais irmãos. A partir do próximo domingo, queremos já começar a abrir nossas portas do templo. Nós somos a Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você.